Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Genilson Valotto Patuso. E dando continuidade à nossa análise de investimento, hoje nós iremos tratar sobre a DRE, Payback, VPL, TIR, ROI e Break-Even. Nas aulas anteriores nós vimos, desde o investimento, depreciação, custos, despesas, nossas vendas, financiamentos e fluxo de caixa. E o DRE ele vem de onde? Justamente do meu fluxo de caixa. Que com a minha DRE, que é a demonstração do resultado do meu exercício, eu consigo ver como que está a minha empresa, se eu estou tendo lucro ou não. E esse é um ponto bastante importante. Aqui nós conseguimos visualizar que é como é feita a nossa demonstração. Então nós temos a nossa receita bruta, tenho meus impostos diretos, os meus custos operacionais, as minhas despesas financeiras, minha depreciação, despesas financeiras. E aí também a questão da minha empresa, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, que a empresa está enquadrada no lucro presumido. Então tem a presunção sobre um lucro e eu tenho que pagar o meu imposto de renda e a minha contribuição social sobre o meu lucro líquido sobre esse valor. E mesmo eu não tendo lucro, eu tenho que pagar os impostos sobre isso. E por que eu tenho que fazer isso? Porque com base na minha demonstração que eu consigo calcular, montar um fluxo de caixa de análise, que nós chamamos, para saber qual o tempo de retorno, que aí nós falamos de payback, o tempo de retorno do meu investimento, se eu estou tendo o meu VPL, que é o valor presente líquido, que nós falamos de valor, se a minha empresa está devolvendo o valor corrigido sobre o meu investimento, e a TIR, que é a taxa interna de retorno, ou seja, quanto eu estou tendo de taxa de retorno. E o ROI, que é o retorno sobre o meu investimento. Então, dentro da minha DRE, a gente voltando aqui, eu tenho todo o meu planejamento que foi feito aqui, eu fiz anual, mas lembrando que a demonstração é interessante que as empresas façam de forma mensal, para saber se ela está tendo lucro ou não, para ela conseguir promover, no caso, ou implementar o quê? As correções necessárias. Lembrando que aqui nós estamos fazendo sobre os 3 cenários, pessimista, moderado e o otimista. E aqui nós conseguimos visualizar como a empresa está dentro do seu lucro. Um exemplo, aqui dentro do meu pessimista, o nosso primeiro ano foi negativo. Já no segundo ano, nós tivemos já um saldo positivo e assim sucessivamente, E claro, e aí quando a gente vai para o cenário otimista, os valores já são bastante significativos, que vai nos gerando bastante resultado. E aí a próxima etapa é o quê? A gente monta um fluxo de caixa de análise que nós chamamos, que aí esses valores, vêm justamente da DRE, que é o meu fluxo de caixa líquido, alguns falam fluxo de caixa livre, que é o quê? Eu tenho que voltar a minha depreciação e incluir a minha amortização. Ou seja, a minha base de análise tem que ser justamente aquilo que eu tenho em movimentação financeira. Mas por que eu volto a minha depreciação? Porque lembrando que a depreciação eu não tenho o quê? Uma saída efetiva de caixa. A depreciação ela serve para o meu balanço patrimonial, que ela faz as amortizações dentro do meu investimento no meu balanço patrimonial. Isso é bastante importante, a gente está comentando nesse determinado momento. Então, para se fazer a análise, eu tenho que montar um fluxo de caixa de análise, lembrando que aqui esse valor vem lá do meu investimento inicial, como nós podemos observar aqui em cima, que vem lá do meu investimento inicial. E aí eu tenho os meus fluxos de caixa, que esses valores vêm do meu fluxo de caixa, para eu montar o quê? Ver se a minha empresa está sendo rentável ou não. E aí eu vou analisar o meu payback, eu tenho payback simples, payback descontado, meu VPL, a TIR e o meu ROI. Mas para eu fazer essa minha análise, eu preciso ter o quê? Uma taxa mínima de atratividade. E o que é a taxa mínima de atratividade? O nome já diz, que é uma taxa de desconto mínimo, ou uma taxa, vamos dizer assim, uma taxa de remuneração mínima que a empresa deseja ter sobre o seu investimento. Aqui no caso, nós
colocamos uma, né, 12%, embora, como que se calcula, né, essa taxa? Geralmente essa taxa tem que ser analisada, a taxa de risco do meu negócio, relacionado inclusive, né, com a taxa Selic, para eu chegar, né, nessa taxa mínima de atratividade. Para eu fazer a análise, eu preciso montar o meu fluxo de caixa acumulado, lembrando que aqui nós vamos fazer dos 3 cenários, né, no meu pessimista, moderado e do meu otimista, para se tomar uma decisão. E aí se faz, né, o meu fluxo de caixa descontado, nada mais é o que? Do meu investimento mais os meus fluxos de caixa que foram gerados, e eu tenho o acumulado. E aí, a partir desse meu acumulado, que eu consigo visualizar, né, se eu vou ter payback ou não. Quando ele vira de negativo para positivo, que aí é mais fácil a gente visualizar aqui embaixo, né, que aí eu tenho aqui a virada, que ele vinha negativo e ele se tornou positivo. Isso significa o quê? Que eu tive o retorno do meu investimento. Nesse caso do pessimista, a gente consegue visualizar o quê? Que ele é todo negativo. Então, eu não tenho o quê? Payback. Se eu não tenho payback simples, né, eu não vou ter o meu payback descontado. O que é o meu payback? Qual a diferença do meu payback simples para o meu payback descontado? O meu payback simples, ele não leva em consideração, né, a minha TMA. Ou seja, eu não estou fazendo um desconto sobre o meu valor. E no meu payback descontado, sim, né, eu estou fazendo um desconto sobre esse meu valor. Ou seja, estou atualizando o meu valor de acordo com a minha taxa desejada. Aí calculando, né, o meu VPL. O meu VPL é bastante simples de se calcular no Excel. Né? É só pegar, né, a minha taxa, o meu fluxo de caixa, mais o meu investimento. Lembrando, né, que na fórmula no Excel, ele tem que vir como mais, porque ele já está negativo aqui, né? Porque a fórmula do VPL é, né, o meu valor presente é a somatória dos meus fluxos de caixa menos o meu investimento. Só que isso na fórmula se a gente for utilizar manual. Se eu for utilizar HP ou no Excel, né, eu tenho que transformar esse valor, porque senão vai sair, né, em negativo, porque menos com menos, né, ele vai dar mais e aí ele dá erro na fórmula. Tá? O cálculo da TIR segue o mesmo padrão, né, só eu digitar, né, só vou fazer esse daqui, se eu digito aqui, né, igual a TIR, o Excel ele já me dá os parâmetros, só eu vir puxar, né, o meu fluxo de caixa e ele já me retorna, né, o valor. Isso é bastante simples de se calcular, ok? O ROI, né, como que é o cálculo do ROI? O ROI ele tem uma fórmula, mas de forma bastante simples, né? Quando eu já tenho inclusive o cálculo do meu VPL, o ROI nada mais é o que, né? O meu VPL, né, dividido pelo meu investimento inicial, que aí eu já vou saber quanto que está retornando, né, o meu valor sobre o meu investimento. Que aqui no caso, né, do nosso cenário pessimista, estou vendo que eu estou perdendo dinheiro, né, porque o meu VPL ele é negativo, bem próximo, né, do meu valor do meu investimento, por isso que deu 100%, né, ou seja, eu perdi o meu investimento e ainda, né, o dobro do valor, ou seja, estou perdendo mais R$1 milhão nesse caso. Já para o fluxo moderado, né, eu tenho o meu payback, eu já consigo visualizar que eu tenho payback, payback simples. E onde que está o meu payback simples, né? Ele está entre o ano 3 e o ano 4. E como que eu calculo? Eu já tenho aqui calculado, né? Aqui a fórmula já me diz que eu pego o meu ano, onde que está o meu retorno, menos, né, o meu último fluxo de caixa negativo dividido pelo meu o último fluxo de caixa positivo. E aí eu já consigo determinar qual é o tempo de retorno do meu payback, ou seja, né, eu tenho, no caso do moderado, 3 anos, 48 anos. Lembrando que isso aqui é em anos. Tá? E assim eu faço também para o meu payback descontado. A diferença entre o simples e o descontado, que o meu valor do meu fluxo de caixa eu pego a valores presentes. Né? Aqui é o meu valor presente do meu fluxo de caixa, que nesse caso, né, é de 4 anos
1,45. O cálculo do VPL é a mesma coisa, da TIR e do ROI. E aqui a gente já consegue observar o quê? Que eu já começo a ter um resultado. Eu tenho tanto no meu moderado como no meu tanto meu payback simples como meu payback descontado, né? Eu já tenho aqui, né, o payback de ambos os casos e já tenho um retorno, né? E a minha TIR já está, né, acima da minha TMA, que esse é um critério bastante importante, né, para se determinar se o meu projeto é rentável ou não sobre a minha taxa interna de retorno, que a minha taxa ela tem que ser maior que a minha TMA e o meu VPL, né, maior ou igual a zero. Inclusive aqui também já consigo observar, né, que eu tenho um retorno de 14%, né, do meu investimento, embora, né, é um valor ainda baixo. Mas é um projeto, né, é um cenário aceitável. E assim também fizemos também para o otimista, né, os mesmos cálculos. E aqui sim nós já temos, né, um projeto já com uma viabilidade melhor. Embora, né, quando nós fazemos a análise dos cenários, nós temos que lembrar, né, será que realmente vai acontecer o meu moderado? Será que vai acontecer o meu otimista? Será que vai acontecer o meu pessimista? Na maioria das vezes, né, esses cenários eles se entrelaçam um com o outro, né? Pode ser que um mês aconteça o pessimista, o outro moderado, o outro otimista e assim sucessivamente. Então eu tenho que ter isso no meu radar para saber, né, qual cenário que está acontecendo com a minha empresa, para saber se eu estou indo para o caminho correto ou não, né, em poder implementar ações, né, que possam corrigir esses erros. Eu digo erros, né? Erros de vendas, no caso, né? Que aí o que acontece geralmente nas empresas é eu ter problema nas vendas, ter um problema nos meus gastos começam a ser modificados, né? Começam a ser alterados e isso vai mudando o quê? O meu resultado. Outro ponto bastante importante também, que é a análise do meu break-even. Lembrando que o break-even que nós iremos fazer aqui é o meu break-even financeiro, que é em relação ao meu fluxo de caixa. Quando isso ocorre? Lembrando que está lá na apostila, né, que nós desenvolvemos, que o break-even é o meu ponto de equilíbrio. E o que é o meu ponto de equilíbrio? Né? Quando os meus gastos se cruzam com as minhas entradas. Para eu saber até quando eu vou necessitar de dinheiro. No nosso caso, né, foi desenhado de forma anual, porque o nosso ponto de equilíbrio ele ocorre, né, no nosso cenário pessimista, que está no segundo ano do nosso cenário pessimista. Lembrando que para uma empresa ela tem que ter desenhado isso de forma mensal para ela saber qual é o mês que vai ocorrer esse break-even, né? Mas a dinâmica é exatamente a mesma, né? Se você faz ele anual, você faz ele mensal. E aí aqui a gente consegue visualizar exatamente, né, qual é o ponto de equilíbrio que nós temos. E por que no moderado e no meu otimista as linhas não se cruzam? Né? Porque o ponto de equilíbrio já ocorreu no meu modelo pessimista. Então, ocorreu no meu segundo ano do meu pessimista, que é, lembrando que as vendas aqui, elas são subsequentes. Né? Se ocorreu no meu modelo pessimista, consequentemente, né, eu já tenho um resultado do meu ano 1 já melhor, né, do que o anterior. Então, esses são pontos bastante importantes para se ter na hora de fazer a análise de investimento. Ficamos por aqui. Hoje encerramos o nosso módulo, né, de análise de viabilidade econômica e financeira de projeto e desejo a todos sucesso.